percebi, porque de facto não estava nem no back do The Office, nem no LD. E se me perguntasse onde é que eu me encaixaria melhor, de facto também ia ter algumas dificuldades neste momento. O back do The Office não é bem porque o inspetor do trabalho é para andar na rua, não é? Portanto, porque não vai passar no office. E portanto nós somos muito disto de andar nos locais de trabalho, que foi uma coisa que passamos amanhã e vamos continuar certamente a falar. E é sobre isso muito que eu vou falar, é sobre o local de trabalho. Quanto ao LD, confesso que gosto do tema. Fico contente por saber que existem empresas preocupadas com isto, eu sei que existem. O problema são as outras coisas. São muitas das outras coisas. Quando a professora Susana Alves Pereira me perguntou se tinha algum suporte, confesso que ainda estive tentado em fazer algumas fotografias, mas ia estragar a sério. E portanto optei por não fazer. Porque infelizmente tenho algumas fotografias que não me orgulho muito de ser colher muitas vezes, com algumas coisas com que nos separamos, infelizmente, no nosso diário. E, portanto, ficamos no nosso tempo. A segunda nota, antes de entrar na matéria propriamente dita, quero agradecer o título de Inspetor-Geral, mas não sou. Não tenho perfil, para começar. A atual Inspetora-Geral, a Dra. Maria Fernanda Campos, por acaso é a nossa vizinha, mora aqui embaixo. Eu também moro a seguir, portanto, todos os dias, não há qualquer problema com o título, seguramente. Mas fico muito mais à vontade a falar como Inspetor do Trabalho, com a autonomia técnica que temos, e ainda bem, porque é essa autonomia que nos distingue de todas as outras inspeções que vocês conhecem. A Inspeção do Trabalho é uma inspeção social e, portanto, de facto, muito próxima destes temas, desde logo do futuro do trabalho e do futuro do local de trabalho, que é um tema que tenho acompanhado há algum tempo. Se calhar foi por isso que me mandaram vir aqui hoje. O tema que me foi atribuído foi a atuação da ACT, trabalho remoto versus trabalho presencial. E quero dizer que foi um perigo. Deixem-me contar-vos uma história. Já publiquei num artigo, mas que se encaixa aqui, digo eu, perfeitamente, para vocês pensarem o que é isto do local de trabalho hoje, no futuro, mas também hoje. Manuela chega para trabalhar na segunda-feira de manhã e coloca os seus óculos da realidade virtual para assistir a uma reunião com 17 pessoas da sua equipa internacional. Roberto conta que dormiu mal, mas o seu avatar está fresco no alface. A Carla está com um casaco Gucci e a Mónica pergunta-lhe quanto estou. O Pedro recomenda um livro sobre bitcoins e a história do livro. A Manuela compra o livro enquanto vai consultando a agenda das próximas reuniões e permite que todos os participantes vão partilhar histórias do seu fim de semana em 17 países diferentes. Quando se cansam, passam à ordem de trabalhos e começam as intervenções. Tomás faz um balanço da execução da obra do método de Bogotá. Os 17 comprovam in loco como está o avanço do túnel no projeto. Falam com a direção da obra e incentivam a continuar no bom trabalho. Além disso, confirmam que as medidas de segurança estão devidamente implementadas. O ponto seguinte à agenda pendia-se com a melhoria do catálogo de produtos de construção que a empresa detém. Então entra na reunião a TIM, especialista em massa, que explica como se pode implementar sistemas de medição de resposta para cada produto individualizado, utilizando medidores eletrónicos conectados por 5G. A Fábio e Didática entra a reunião desde o seu gabinete na Universidade de Quim. Como agradecimento, a Manuela oferece um NFT, um não fungível token, ativo não fungível, com um exemplar da brochura corporativa da empresa. A reunião foi muito produtiva. A Manuela propõe mudar-se para o lar virtual e higiene em Roma, a Lésia em Varsóvia e aqui em Nova Iorque, aceita. Kim diz que esta noite vai assistir a um concerto da Global Symphonic Orchestra, formada pelos melhores instrumentistas do mundo, que se reunirão na ópera de um metaverso. Cada um dos músicos encontram-se em diferentes locais do planeta. O bilhete é um NFT,
que comprou com criptomoedas, emitidas por uma startup de comida rápida virtual que se lançou no início deste ano e está a ter um enorme sucesso. Na bolsa de NFTs, cotada a um valor várias vezes superior ao seu preço inicial, e uma multinacional vai adquirir a mesma startup mediante uma obra virtual na bolsa do Metaverse. Manuel aqui aos jogos da realidade virtual, no exato momento em que os filhos chegam do colégio da comida. Tudo está tranquilo em casa. Esta tarde, talvez ao escritório da empresa. Esta é uma realidade. Em algumas empresas é ocasião. Será, em breve, não tenho muitas dúvidas. Mas, por outro lado, temos e continuamos a ter outra realidade. Não o método de Bogotá, mas o método de Porto, que eu estou a acompanhar as duas novas linhas da cidade, e em que a realidade não é exatamente esta. Não é que seja má, pelo contrário, sou um defensor, ou tenho sido um defensor até ao momento da estrutura, nomeadamente em termos de segurança do trabalho, que está a funcionar por trás das duas novas linhas do método, e, portanto, a realidade é um pouco diferente. No fundo, o que temos é o remoto versus o presencial, ou o virtual versus o real, que é algo que a psicologia fala muito e gosta de falar. Então, qual é ou deveria ser a atuação da inspeção do trabalho, ou da autoridade para as condições de trabalho? Deixem-me só relembrar, historicamente, e não vou perder muito com isto, que a inspeção do trabalho nasce com a criação da Organização Internacional do Trabalho, como muitos de vocês devem saber, e que nasceu em 1919, a seguir à Primeira Grande Guerra. Portanto, já tem mais de 100 anos, e na altura foi criada não só, mas também por causa de duas matérias que ainda hoje perduram: o tempo ou a duração do trabalho e os locais de trabalho. E é curioso que, em algumas coisas, somos muito moderninhos, de facto, mas noutras parece que não saímos da seta torta, se me permitem a expressão. O tempo de trabalho, ou a duração do trabalho, foi objeto da primeira convenção da OIT. As convenções são a forma que a Organização Internacional do Trabalho tem de legislar e que depois os países adoptam, se assim bem entender, e Portugal é e vem um bom aluno nesta matéria. Portanto, em 1919, na Convenção número 1, a OIT introduzia as 8 horas por dia como norma internacional. 100 anos depois, mais de 100 anos depois, continuamos com as mesmas 8 horas por dia. De facto, avançamos pouco. E em Portugal, como sabemos, às vezes trabalhamos 8, 10, 12 ou 36, como eu já encontrei. Não se vê o que é bem. Na construção do Estádio do Dragão, encontrei um trabalhador, não havia um trabalhador que andava a camalear, e eu pensei que, pronto, se calhar era outra coisa, e fui falar com ele, com o rapaz. E quando fui falar com ele, percebi que estava desde o dia anterior a trabalhar. Estava a trabalhar há 36 horas. Eram meus filhos. Para além do tempo de trabalho, de facto, o local de trabalho continua a ser objeto da nossa intervenção. Enquanto formador de muitas matérias aos inspectores do trabalho, sou um acérrimo defensor de que a visita inspectiva é, só por si, o momento mais importante da nossa intervenção. É evidente que existem outros procedimentos fortes, nomeadamente quando suspendemos o trabalho, que é um poder que temos e bem quando os trabalhadores estão em risco grave e iminente se magoarem, e portanto nós podemos suspender o trabalho em qualquer setor de atividade. E quando levantamos, obviamente, também autos de notícia, que é uma coisa chata que a gente não temos que fazer, levantar depoimentos, multas, são outros procedimentos, mas eu continuo a defender que é de facto a visita inspectiva o momento mais importante, que é aí que se tudo vai refletir assim. Recuperando a nossa história, eu pergunto se alguém sabe aqui na sala como é que vai fazer inspeções do trabalho nos locais de trabalho neste futuro que eu acabei de falar. Nós estamos habituados, obviamente, a trabalhar diariamente em locais de trabalho que existem, presenciais. Quando entramos no trabalho remoto, a coisa complica-se um pouco. O mundo do trabalho mudou. Não sei se é novo ou não, dizem sim, outros dizem que não é refletir aqui nesta discussão, que não vale a pena, mas é diferente, está diferente. E a pandemia desfocou ainda mais isto a que chamamos de trabalho.
Só, por exemplo, o metaverso, que falei há pouco, levanta desde logo podia levantar, levanta mais com certeza, mas levanta pelo menos duas questões. As possibilidades que podem oferecer esta modalidade da realidade virtual são infinitas, mas podem também representar uma mudança de paradigma nos nossos modelos clássicos de organização do trabalho e mesmo nos sistemas mais atuais de organização do trabalho, como o teletrabalho. O metaverso supõe, por exemplo, com muita probabilidade a recolha de dados biométricos do trabalhador, com todos os problemas que isso implica. Mas também, muito provavelmente, não se pode descartar a possibilidade de riscos psicossociais, até agora desconhecidos, como consequência da exposição do trabalhador a uma realidade virtual paralela de forma prolongada, e basta pensar, como alguém já hoje viu aqui na sala, que de repente, com a pandemia, se começou a falar em saúde mental como antes nunca tinha acontecido. Sem entrando na atuação da inspeção, seja qual for o modelo, a nossa intervenção deve abranger todos, repito, todos os trabalhadores em todos os locais do trabalho. O problema é onde é que eles estão. E estão em casa, estão no domicílio, estão em casa de trabalho, se podem estar num lado qualquer, em qualquer tempo. Deixem-me contar mais uma história muito rápida, a professora Susana, quando estiver no tempo, diga. O meu filho mais velho, eu tenho uma família numerosa, trabalhava no Porto. Foi contratado pela casa-mãe, que por acaso era francesa, para trabalhar na Dinamarca. Mas tem liberdade total. Tanto está na Dinamarca, em casa, no escritório, como está na Foz, na Esplanada, aqui no Porto, como está na Austrália, ou está no Dubai. E não tem lá. Como é que o inspector do trabalho, eu aqui em Portugal, lhe posso controlar o horário e se o seu lugar de trabalho, se o seu local de trabalho tem condições de segurança e saúde? Onde é que ele está e a que hora está? Não sei responder isso. Ou seja, lá se foi o tempo, a duração e o local do trabalhador. O que eu sei, e não é muito, é que o inspector do trabalho só serve para, e agora era o momento em que eu perguntava à sala se era um inspector do trabalho, e as respostas haviam de ser interessantes, mas, digo eu, o inspector do trabalho só serve para proteger os trabalhadores. Foi para isto que foi criada e não há que ter medo das palavras. Mas como? Com este panorama ou este enquadramento. Eu sou, de algum modo, privilegiado porque andei quase metade da minha vida inspectiva num grupo de trabalho interno que se chama Grupo de Trabalho para a Mobilidade Transnacional de Trabalhadores e Empresas. E, portanto, o que é que fazemos? Para além de outras coisas, dedicamos alguma parte a estudar e a perceber os fluxos do mundo do trabalho e, pelo menos a nível comunitário, este assunto tem sido abordado e discutido, mas sempre com muitas cautelas, porque falamos do Estado, falamos de Estados e falamos de jurisdição, e a jurisdição, por regra, é nacional. E, portanto, eu sou inspector do trabalho em Portugal, dentro do território de Portugal continental, até por acaso só, e, nestes exemplos que acabamos de falar, os trabalhadores hoje estão, e as empresas têm esta realidade, em qualquer lugar do mundo. E, portanto, como é que se articula isto em termos inspectivos com qualquer outro lugar do mundo? Na Europa, tem feito algumas coisas, é possível fazer, ficam a saber que, muito rapidamente, há um sistema de informação, troca informação com qualquer um dos 27 países, quase em tempo real. O problema é que isso não é suficiente, porque a sociedade e a vida e o trabalho é muito mais rápido do que qualquer intervenção deste estudo. Talvez por isso, não só, mas também foi criado, não sei se já tem conhecimento, uma autoridade europeia do trabalho, que se chama ela, European Labour Authority, que está ainda numa fase de crescimento, mas que não é fácil de todo recentrar as preocupações do trabalho, se é que me faço entender, por vezes, quando estão 27 países reunidos, não é fácil irmos todos para a mesma direção. Termino dizendo apenas que o acelerado ritmo e o dinamismo do mundo laboral que aqui vemos através destas empresas e bem, e vamos continuar a ver a seguir, de certeza,
exigem uma mudança, uma modernização dos sistemas de inspeção do trabalho, mas sempre com o pensamento no trabalho e na proteção dos trabalhadores. E quando protegemos os trabalhadores, estamos, obviamente, a proteger também as empresas. Estejam eles onde estiverem. Muito obrigado. Continuação do bom trabalho.